professora Yasmin, de Produção Textual. Hoje a nossa aula será sobre conto. O conto é um tipo de texto narrativo, certo? Vamos entender mais o que é um conto, como é a estrutura de um conto e quais os principais elementos do conto. Era uma vez um príncipe que morava em uma terra distante. Ele queria se casar, mas não conseguia encontrar a princesa certa. O conto é a narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Vamos tentar entender. A narrativa é quando contamos uma história e o conto é um tipo de texto narrativo, certo? Ele é curto, geralmente ele é bem curto, possui poucos personagens, um só enredo, um só espaço e ele é menor que o romance e a novela, que estudaremos posteriormente. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Sobre o conto, afirma Eça de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa. No conto, tudo precisa ser apontado, num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora, que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que cabe no olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes numa cor unida. Nossa, quantas palavras bonitas e difíceis, não é verdade? Sim, Eça de Queiroz é um dos maiores escritores da literatura portuguesa. Ele estudava e conhecia muitas palavras diferentes. Mas o que Eça de Queiroz quis dizer nessa citação que eu acabei de ler para vocês? Ele falou que o conto, ele precisa ser um texto, uma história contada rápida. Tem que ser um texto curto, que você saiba usar as palavras. Você precisa entender que não pode haver muito contexto, muitos personagens, falar detalhadamente dos sentimentos. Precisa ser palavras certas para representar sentimentos, para representar circunstâncias. Então tem que ser um texto claro, objetivo, que não se esqueça que você está contando algo, um acontecimento, que você, ao escrever um conto, não se perca nos detalhes, falando muitos dos detalhes, dos personagens, dos lugares, e se esquecendo de que um conto precisa ser curto, precisa ser objetivo. Agora que já sabemos que um conto é um texto que conta a história de algo, mas que tem que ser curto, tem que ser objetivo no que ele vai contar, a história que ele vai contar. Vamos entender agora a estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, eu vou contar apenas uma história e um conflito, ou seja, há apenas uma parte principal na minha história em que eu quero contar. Esse é um conto. Vamos aqui. Sua estrutura está dividida em 3 partes. Vamos para a primeira parte, que é a introdução. Lembrando que a introdução é os primeiros parágrafos, é o começo do nosso texto. A apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, de onde você está falando. O local é de onde você conta a história. Qual é o local que se passa a história? É na floresta? É na escola? É no shopping? É na praia? Do tempo.
Qual é o tempo que está acontecendo essa história? Dos personagens. Quem são os personagens desta história? E do acontecimento. O que aconteceu na minha história? Certo? Então, essa é a minha introdução. Esse é o meu começo de texto do meu conto. Eu preciso apresentar o local onde aconteceu, quando aconteceu, que é o tempo, com quem aconteceu, que são os personagens, e o que aconteceu, que é o acontecimento, certo? Vamos aqui para a parte em verde. Desenvolvimento. Desenvolvimento é desenvolver, é fazer o meu texto, continuar o meu texto. Depois que eu iniciei aqui, ó, em introdução, eu vou para o segundo passo, que é o desenvolvimento. Formado em grande parte pelo diálogo, ó, diálogo. O que é um diálogo? É uma conversação, é uma conversa dos personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. É aqui que eu vou desenvolver a ação principal da minha história. É aqui que eu vou contar o que aconteceu realmente de principal da minha história. Clímax. Clímax é o encerramento, ou seja, o fim da narrativa com desfecho surpreendente. O que é surpreendente? É algo que vai deixar todos que vão ler o meu conto surpresos. Nossa, foi uma surpresa esse final. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Vamos ler esse slide. De acordo com a estrutura básica narrativa, temos introdução, que é o começo, desenvolvimento, que é o meio da minha história, o clímax, que é a parte principal, crucial da minha história, e o desfecho, que é a parte final. O conto, por ser uma narrativa mais breve, mais curta, parte do desenvolvimento para o clímax. Vamos entender. Ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo. O epílogo em um conto é a parte final, é o desfecho. O que foi que aconteceu com o príncipe e com a princesa, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama. É quando nós vamos saber se realmente o feitiço da bruxa foi quebrado, se o príncipe, ao beijar a princesa, conseguiu trazer ela novamente à vida. É o epílogo do nosso conto, certo? Eu acabei de citar um exemplo, aqui o do príncipe e da princesa, ok? Vamos para os elementos do conto. Os elementos que constituem o conto são espaço, lembrando o que é o espaço em uma narrativa e agora no conto. O que é o espaço? Espaço é o lugar onde se passa a minha história, local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem narrativas breves, no caso é o conto que nós estamos falando, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Vamos agora tentar refletir. Uma narrativa é contar uma história e o conto é um tipo de narrativa, só que é um tipo de história mais curto. Então, se minha história é curta, eu não posso ter um local onde se passa a minha história muito grande. Por exemplo, eu vou falar agora na minha história de um menino que viajou para a galáxia. Nossa, mas a galáxia é tão grande, mas o universo é tão grande. Qual a galáxia? É muito grande. Eu posso muito bem falar de um local mais resumido, um pouco menor. Por exemplo, e o menino viajou para o campo. Ele viajou para o sítio do seu avô. Agora eu sei que a minha história vai se passar em um sítio, que é bem menor do que uma galáxia, do que o universo, dele pegar e viajar para o universo. Certo? Tempo. O tempo designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, exterior, e tempo psicológico, interior.
O tempo cronológico é o tempo que nós conhecemos. Dia, noite, tarde, manhã. São os dias que se passa, o tempo no relógio, o tempo histórico. Foi no século XV, foi no século XX. O tempo também pode ser medido pelas estações, o tempo cronológico. Era inverno quando aconteceu a minha história. Era inverno quando a princesa adormeceu. E pode também ser um tempo psicológico, que é um tempo interior. Esse tempo, ele vai passar na mente daquele que conta a história. Pode ser uma lembrança, pode ser um fato que aconteceu, um fato que você viveu há muito tempo atrás. E esse tempo, ele é interior, ele está na sua mente, certo?